Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de backtest de opções. Então a frase do vídeo, se fosse para resumir esse vídeo, seria: em Deus nós confiamos, todos os outros precisam trazer dados. Então se você vai estruturar uma estratégia, seja de day trade, de swing trade, comprando ou vendendo uma ação, comprando ou vendendo um índice, enfim, você precisa, ou pelo menos é interessante, que você faça um backtest dessa estratégia. E se você vai operar opções, não é diferente. É interessante que você faça um backtest para ver se nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, enfim, essa estratégia teve um resultado positivo, negativo, como que essa estratégia performou em cada tipo de mercado, num mercado mais lateral, num mercado de alta, em um mercado de baixa. E aí muitos devem ter se perguntado quais são as plataformas, os aplicativos, onde eu consigo fazer o melhor backtest possível dessas minhas estratégias. Então hoje eu vou trazer para vocês 6 plataformas nas quais você consegue fazer o backtest das suas operações e vou mostrar os pontos positivos e negativos de cada uma dessas plataformas. Então aqui em primeiro lugar nós temos a Option Omega, que é a plataforma que eu estou testando esse mês. E o interessante dela é que nós temos aqui o gráfico, né, da nossa estratégia. Nós temos também aqui operação por operação, se quiser ver como ela performou. E eu posso vir aqui em novo backtest e colocar informações como a data que vai começar o backtest, a data que ele vai acabar, o ticker que eu quero, e aí é um dos problemas da Option Omega, que eu só posso escolher o SPX, o SPY, o IWM, o QQQ, a Apple e a Tesla. Eu não consigo colocar Nvidia, Microsoft, enfim, outras empresas ou outros ETFs. Então o número de tickers é mais limitado. Mas o ponto positivo da Option Omega é que eu consigo ter um bom grau de granularidade. Eu consigo utilizar mais filtros na minha estratégia. Então eu posso, por exemplo, escolher aqui, né, o que eu quero. Comprar uma call, uma put, vender uma call, vender uma put. O tipo de estratégia aqui. Se é para usar exatamente o mesmo DTE, ou seja, é o dia 2 que eu quero e tem que ser o dia 2, ou pode ser o dia 3, pode ser o dia 1 se não tiver o dia 2. Se eu quero exatamente o strike no Delta 50, ou ele pode colocar no mais próximo do Delta 50, por exemplo. Então aqui eu tenho o Delta, a quantidade, tenho o dia, os fundos que eu quero alocar, a margem que eu quero alocar, o número de trades abertos, condições de entrada, então horário que eu quero colocar, se eu quero usar o VIX, se eu quero utilizar o IFR, se eu quero utilizar alguma média móvel, se eu vou utilizar gaps de abertura, né, então de alta, de baixa, movimento durante o dia, se eu vou utilizar outras métricas, então existem aqui o JAX, o DIX, o GXV também, tem uma explicação no site o que é cada uma delas, o rompimento de uma máxima ou de uma mínima, como eu quero estruturar essas pernas na operação, o meu profit target se é 25%, 50%, 100%, 200%. Se eu quero sair antes, então se eu quero sair em um horário, num dia antes do vencimento, também posso colocar filtros de saída, como o VIX e outros filtros. Posso colocar também custos, então o meu custo por contrato, o meu custo de taxas de bolsa e órgãos reguladores. Posso colocar também algum spread que eu vou pagar para entrar nessa operação, por exemplo, e mais algumas coisas também aqui embaixo. E aí aparece depois nesse formato para mim. Então, o PL que eu tive com esse backtest, o meu retorno durante o ano, o meu drawdown máximo, o quanto eu acertei nessa estratégia, então eu acertei aqui, por exemplo, 72%, o capital que eu comecei e que eu terminei, o quanto eu ganhei ou perdi por operação, o meu ganhador médio, o meu perdedor médio, o meu ganho máximo em uma operação e minha perda máxima em uma operação, número de dias que eu fiquei nessa operação, em média, número de operações ao todo e número de operações vencedoras. E, de novo aqui, né, o gráfico aqui
para a gente. Então, esse é o Option Omega que eu estou testando aí há alguns dias. Uma boa plataforma, interessante. Apesar do ticker acabar sendo um pouco limitado, né? Então só dá aí uns 7 pra gente, pelo que eu mostrei. Vamos ver novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 só. Então, mais limitado comparado a outros. Vamos agora ver o Option Alpha. Então, o Option Alpha também tem um backtest bem interessante. Não é tão granular quanto o Option Omega, mas nós conseguimos fazer backtests em diversas ações, em diversos ETFs. É uma plataforma que eu também já utilizei por um tempo e tem sim um backtest muito interessante, um backtest muito bom, recomendo também. Aí nós temos a Orats, que também tem um backtest muito interessante. Então vamos ver aqui Options Backtest. E o interessante deles é que, além deles terem um backtest muito bom, ó, com todos esses filtros ali que nós acabamos de ver e que nós estamos vendo aqui nesse vídeo, o interessante do Orats é que eles já têm uns 10 milhões de backtests ali, talvez um pouco mais, um pouco menos agora, de estratégias. Principalmente ali no SPY, no QQQ, mas também em várias ações, né? Tem ali centenas, milhares de backtests. E com isso, você muitas vezes nem precisa fazer um backtest da estratégia que você imaginou, porque já tem aquele backtest dentro da plataforma. E daí, se você às vezes quiser estruturar isso de uma forma diferente, então, eu quero ver um Strangle com Delta 20, um Strangle com Delta 30, um Strangle com Delta 40, um Strangle com Delta 10, um Strangle com Delta 35 na Apple. Você não precisa ir lá e fazer todos esses backtests, porque já vai ter muitas vezes esses backtests dentro da plataforma. Você consegue fazer filtros ali e ver se essas estratégias que você imaginou foram positivas ou negativas, quais foram positivas, quais foram negativas, características das que foram positivas e características das quais foram negativas. Então, isso é muito interessante no Orats. Aí nós temos também o iDelta Pro, que é outra plataforma onde nós conseguimos fazer backtests de opções. Também é uma plataforma interessante que vale a pena conferir. E nela você também consegue fazer backtest de vários tickers diferentes, mas no iDelta Pro eu diria que o grau de filtros que você tem comparado às outras plataformas acaba sendo um pouco mais limitado. Outra plataforma que nós temos também é a Option Strat. E aí nós conseguimos fazer backtests nessa plataforma. Essa plataforma é, de todas as que eu vou falar hoje, a única que eu não usei ainda. Então, eu não tenho tanta propriedade para falar a respeito dela. Não sei se o backtest é bom, se é ruim, se funciona perfeitamente ou não. Qual que é o grau de granularidade que você consegue ter nessa plataforma, nesse backtest. Mas muitos falam que é sim uma plataforma interessante. E, via de regra, eu vejo as pessoas falando que está entre as melhores plataformas para backtest de opções. E a última, mas não menos importante, e a única plataforma gratuita que nós temos é a plataforma de backtest da tastytrade. Então, nessa plataforma, nós temos um grau de filtros muito limitado, deve ser a plataforma com os filtros mais limitados, com certeza deve ser, mas, em contrapartida, é uma plataforma gratuita. Então, se você não quer gastar dinheiro para fazer seus backtests e não tem backtests tão complexos assim para você fazer, então backtests mais simples como a compra e venda de um calendário, compra e venda de uma borboleta, compra e venda de uma trava de crédito, compra e venda de um straddle, de um strangle, pode ser interessante utilizar a tastytrade. E aí você não precisa assinar nenhuma plataforma. O problema dela é que ela não faz operações com 0 DT até onde eu sei. Então você vai poder fazer backtests, por exemplo, em um straddle com um dia para o vencimento, 10 dias, 30 dias, 180 dias, 400 dias para o vencimento, mas não 0 dias. Então,
Como o 0DT está cada vez mais famoso, muitas pessoas podem olhar o vídeo e querer fazer um backtest para operações com vencimento no mesmo dia, e a plataforma da tastytrade não suporta esse tipo de operação. Então é importante também comentar isso. Muito bem, então nós falamos a respeito de 6 plataformas diferentes onde você consegue fazer um backtest das suas estratégias em opções. Marcos, qual que é a melhor dessas plataformas? Qual dessas plataformas eu deveria ou não assinar? Bem, de novo, a Option Strat eu não conheço, nunca assinei. Todas as outras eu já utilizei. A que eu diria que é a melhor de todas, gratuita, e a única é a tastytrade. Então vale a pena conferir. Mas das pagas, eu diria que a Orats é a melhor de todas, justamente porque ela tem um grau de filtros muito interessante, muito bom, e também você consegue ter acesso a, como eles dizem aqui, 5.000 símbolos, 25 estratégias diferentes, e você tem acesso lá a milhões de backtests que já foram feitos. Então você consegue ver se aquela estratégia vai dar certo ou não, sem precisar suar a camisa estruturando um backtest, digamos assim. Então, em primeiro lugar, eu daria para a Orats. Em segundo lugar, para mim estaria a Option Alpha, então uma plataforma bem interessante. Depois eu colocaria em terceiro lugar a Option Omega, que é a que eu estou testando inclusive esse mês. E em quarto lugar, eu colocaria a iDelta Pro. Se eu não me engano, a iDelta Pro, eu ia dizer que é uma das mais baratas, mas na verdade não. É o mesmo preço das outras, ou até mais cara, na verdade, do que as outras. O nível de filtros que nós temos nessa plataforma é bem limitado. Então é quase aí o nível de filtros que nós temos na tastytrade. Então, por ser uma plataforma paga, eu esperaria, e provavelmente você também esperaria mais. Então, eu vou deixar ela aqui em quarto lugar das que eu conheço, e talvez estaria em quinto lugar se nesse tier list que eu estou fazendo eu levar em conta os comentários a respeito da Option Strat. Então, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. E é importante também conferir a plataforma gratuita da tastytrade, vale muito a pena. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.